Olá pessoal, tudo bem? Que Deus abençoe a todos e que a graça do nosso Deus ela repouse sobre cada um de nós. Bem, meus irmãos, nós estamos aqui para gravarmos mais um vídeo e darmos continuidade a essa série de mensagens que nós temos procurado compartilhar por meio deste canal, a fim de que a mensagem do Evangelho da Graça ela possa chegar até vocês. Nós sabemos que as pessoas elas andam, né, em busca de daquilo que possam preencher os seus vazios. Muitas pessoas vivem vazias, sentem-se vazias. Então nós vemos aí, né, essa busca por interação, das pessoas nas noitadas, festa para tudo quanto é lado, festinha aqui, festinha ali. Elas estão sempre precisando estar numa rede social, ali postando onde elas estão, é show dali, show daqui. E o outro lado, né, o próprio governo, né, os próprios patrocinadores, né, de eventos, eles vendo essa deficiência socialmente falando, eles vão criando possibilidades. Eles vão criando possibilidade. E é show com o nome daqui, é show para ali, e parece que isso também tem migrado para dentro das igrejas. Porque existem igrejas que elas vivem de fazer movimentos. Movimentos para, muitas das vezes, tentar preencher aquela necessidade que as pessoas têm. E eu estou fazendo esse resumo aqui para me poder chegar ao ponto, né, do convite que nós estamos fazendo às pessoas para o dia 24 de maio agora, nesse mês, domingo, dia 24 de maio, aonde nós vamos estar realizando uma live ao vivo, né, chat ao vivo, aonde nós vamos orar para que as pessoas recebam o Espírito Santo como foi no dia de Pentecostes. Vai ser o 50º dia depois da Páscoa, né? 50 dias depois da Páscoa aconteceu o dia de Pentecostes, né? Onde as pessoas receberam o Espírito Santo. Então nós vamos estar nesse dia 24 de maio ao vivo, orando para que as pessoas recebam o Espírito Santo. Meus irmãos, e aqui no livro de Atos dos Apóstolos, deixa eu apoiar aqui o celular aqui no livro de Atos dos Apóstolos, diz assim: ouvindo eles estas coisas, compungiu-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quanto o Senhor nosso Deus chamar. Se você pegar a Bíblia e ler lá no livro de Atos, né, começar a ler no capítulo 1 de livro de Atos, você vai passar lá no capítulo 1, quando Jesus ele vai às alturas, ele sobe para o lugar da onde ele veio, e ele deixou uma recomendação para os seus discípulos para eles não se ausentar de Jerusalém, até que eles recebam a promessa do Pai, que está escrito lá em João de 14, 16, que é a descida do Espírito Santo. Seria eles receber o Espírito Santo. É bom que você leia lá a missão do Consolador, você lê lá
o porquê da necessidade das pessoas receber o Espírito Santo. O porquê dessa advertência do Senhor Jesus de dizer: não vai fazer nada, não faça nada relacionado ao reino dos céus sem que vocês recebam o Espírito Santo. Tem a necessidade, a pessoa que quer se envolver com Deus ao ponto de falar assim: eu quero ser usado por Deus, eu quero fazer a vontade de Deus, eu quero ser um servo de Deus, ela tem que se preocupar com o seguinte: ela precisa do Espírito Santo para que ele venha a ser a pessoa que vai usar ela para a glória do nosso Senhor Jesus. Então, quando aconteceu o dia de Pentecostes, em que eles receberam o Espírito Santo e começaram a falar em línguas, houveram os homens que acharam até que eles estavam tomados de vinho, que eles estavam até ali impulsionados, fazendo aquela atitude, impulsionado pelo vinho. Foi quando Pedro pegou e falou para eles, lá dentro do livro de Atos 2, explicou para eles o que era aquele evento, o que eles receberam ali, o porquê, falou de Jesus Cristo, cujo qual eles tinham matado. Pedro explicou para eles que Jesus veio ao mundo para perdoar os pecados, a fim de salvar o mundo do pecado. Então, quando Pedro, pelo Espírito Santo, porque ali Pedro já estava tomado pelo Espírito Santo, ele era uma pessoa batizada, já tinha nele o Espírito Santo, por isso que ele falou com aquela autonomia, com aquela segurança, com aquela ousadia, com aquela intrepidez. O que aconteceu? O coração daquele povo foi quebrantado. Porque eu posso aqui, meus irmãos, chegar aqui nesse canal e falar para você a palavra. Eu estou aqui como instrumento de Deus para pregar para você a palavra. Mas quem vai compungir ou quebrantar ou convencer o seu coração é o Espírito Santo. Por isso que quando nós lemos lá os ensinamentos do Senhor Jesus, ele fala da parábola do semeador. Da semente que cai no beiro do caminho, da semente que cai no solo rochoso, da semente que cai no meio dos espinhos e da semente que cai numa boa terra. Então essa pregação que nós fazemos ali, Pedro, quando pregou ali, houve semente que caiu nesse bom coração aqui, ó. Que eles se compungiram, se quebrantaram e perguntaram para Pedro: o que faremos? E Pedro falou: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. Quer dizer, eu vou ser lavado dos meus pecados. Quando eu me batizo nas águas, eu estou fazendo morrer a minha natureza terrena, eu estou me lavando dos meus pecados para eu me tornar uma nova criatura. E é nesse ponto, quando nós falamos de se tornar uma nova criatura, que vem a importância de receber o Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que vai gerar em nós essa nova criatura, que vai fazer acontecer essa regeneração, que vai me fazer ser uma nova criatura segundo a vontade de Deus. Por isso que uma pessoa que aceita Jesus como seu Salvador, se converte, se arrepende, se batiza nas águas, é batizado no Espírito Santo, notoriamente se vê uma mudança nessa pessoa. Ela não desceu lá, tomou um banho sem sabão.
Ela não é um mero frequentador de uma placa de igreja que é como que vai lá na igreja, dentro da igreja é uma coisa e do lado de fora é outra totalmente diferente, carnal. Não, ela se converteu, ela mudou de direção, ela se arrependeu, ela desistiu das coisas do que estava fazendo. Quantas vezes nós estamos fazendo alguma coisa, eu vou aqui seguir esse caminho, eu me arrependo de ir pela aqui, não vou lá hoje não, eu me arrependo de ir lá não vou lá hoje não. Então a pessoa sai, desiste daquilo ali. Então arrepender-se é eu desistir do que eu estava fazendo, é eu tomar nojo do que eu praticava, é eu abandonar aquilo para que eu possa seguir um outro caminho. É a conversão, é mudar de direção. Receber o Espírito Santo é eu estar dando a oportunidade do Espírito de Deus me fazer ser uma nova criatura. Foi isso que aconteceu lá em Atos dos Apóstolos. A igreja de Jesus começou a ser formatada pelo Espírito Santo. Tanto que você pode ver que, lá a partir do versículo 42, como viviam os convertidos. Como é que viviam os convertidos? E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, reverência às coisas de Deus e a Deus, a Jesus Cristo. Você pensa que uma pessoa que é nova criatura, ela vive envolvida com as coisas desse mundo? Ela vive? Ela vive envolvida no meio dos ímpios, participando das coisas dos ímpios? Não. Ela não vive. Eu duvido que lá a igreja de Cristo, eles viviam dentro das arenas participando de jogos. Como tem uma porção de crente aí, dentro de estádio de futebol, participando de jogos de estádio de futebol, é show de cantores, vai para show ali, show lá, de cantores. Os mesmos lugares onde rola droga, prostituição, adultério. Está lá o servo de Deus lá, dizendo a palavra, não tem nada a ver. Porque aquela mesma conversinha que o diabo teve com Eva, lá no jardim, quando ele disse assim, não é bem assim. Deus sabe que vocês não vão morrer. O diabo vive com essa mesma conversinha no ouvido de muitos hoje em dia. Não é bem assim. Você pode beber, está escrito lá na Bíblia que o vinho faz bem. Está escrito lá na Bíblia que você pode beber uma bebida forte. Aí tem uma porção de pessoas aí, em nome do não é bem assim, se embriagando, bebendo bebidas alcoólicas. Já houve caso até de estar fumando, porque não é bem assim. Eu já vi foi coisas por aí de pessoas que estão ali, até pregadores, dizendo assim, não é bem assim. E está olhando a mulher do irmão do lado. Oh, que bonita, que é isso, que é aquilo. Em nome do não é bem assim. Entende? Mas, Joel, eu não posso torcer pelo meu time de futebol, eu não posso ter o time, gostar de um cantor da música secular. Pessoal, você pode tudo. Por isso que eu estou dizendo aqui a importância que tem da pessoa receber o Espírito Santo. E eu recebi o Espírito Santo. O Espírito Santo não me fez não me sentir bem com vários ambientes que eu frequentava. Eu também tenho um time de futebol. Eu só não vou aonde ele está.
Mal, muito difícil, eu sento na frente da televisão para ver ele jogar. Até porque eu sou fraco de televisão mesmo. Mas as pessoas estão se emocionando mais com as coisas desse mundo do que propriamente se entregar em uma busca do Espírito Santo. Qual foi o dia que você ficou 90 minutos ou mais buscando o Espírito Santo ou orando? Que é um tempo de uma partida de futebol. Tempo normal. Botar com acréscimo aí uns 95. Se tiver prorrogação lá, mais 15 ou 30 minutos. Se tiver pênalti, vai quase 2 horas. Qual foi o dia que se ficou? Responde para você mesmo, não precisa responder para mim. Que ficou 90 minutos. Que se gritou na presença de Deus, vem Copa do Mundo aí. De bota a camisa do Brasil, a trombeta, tem pessoas que enfeitam a casa toda de bandeirinha. Quando que faz isso? Tem pessoas que mal ela bota músicas gospel na casa dela, porque ela tem vergonha do vizinho ouvir. Ela não veste uma camisa Jesus Cristo é o Salvador, Jesus Live. Ela não veste. Mas anda para cima e para baixo com a camisa do time dela. A verdade é para doer mesmo, meus irmãos. Porque a igreja de Cristo é essa aqui, ó. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais feitos por intermédio dos apóstolos. A igreja fazia por onde de Deus fazer os milagres acontecer no meio dela, por causa da comunhão dela com Deus, por causa do relacionamento dela com Deus. Não é porque ela ficava aí fazendo campanha A, campanha B, pegando apetrecho ali, pegando objeto aqui. Não, o que fazia com que os sinais e os prodígios acontecessem era o temor da igreja. Era o relacionamento deles com Deus. Era a comunhão deles com Deus. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Havia amor ao próximo, amor ao irmão que dentro da igreja verdadeiramente tinha necessidade. Eu não vejo isso. Deus ainda é muito misericordioso, porque ainda permite que algumas coisas aconteçam. Mas as igrejas dos dias de hoje são igrejas fracas de milagres, fracas de sinais e prodígios. Porque os sinais e prodígios que as igrejas querem hoje em dia é carro do ano na garagem, no estacionamento. É testemunho de apartamento. É testemunho que eu sou isso, que eu tenho aquilo. Mas arrependimento, conversão, batismo com o Espírito Santo, ser testemunha de Jesus verdadeiramente. Então, meus irmãos, no dia 24 de maio, se você quer ser essa igreja, porque a igreja somos nós. Se você quer ser essa igreja, se você quer ser essa pessoa, como fala aqui a partir do versículo 42 do capítulo 2 de Atos, eu vou orar para você receber o Espírito Santo. E você vai ser uma pessoa direcionada pelo Espírito Santo, se é que você quer, porque Jesus disse para uma mulher que estava lá no poço em Samaria, que Deus busca adoradores que o adorem espírito em verdade. Porque saiba de uma coisa, o arrebatamento da igreja vai acontecer e este mundo vai ter um fim. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.